Um carro pode derrubar um ciclista sem encostar nele? Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar uma ultrapassagem da mesma forma. Olá, sou Léo Schutt e daqui do Canadá para o Brasil apresento técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros e arquitetos, fazerem mais de R$ 20 mil já nos primeiros projetos. Pode parecer exagero, mas a resposta é sim. Muita gente acredita que o risco entre o carro e bicicleta só existe quando há colisão física, mas isso está incompleto. Existe um fenômeno invisível causado pelo deslocamento de ar durante a ultrapassagem que pode gerar desequilíbrio, susto, desvio involuntário e até queda. Em alguns casos, até morte. Hoje, eu vou mostrar como isso acontece, por que acontece e por que a distância mínima de 1,5 m faz sentido do ponto de vista técnico. Então, o que eu vou explicar é uma coisa técnica. Este assunto envolve física, segurança viária, comportamento humano e engenharia de tráfego. A ultrapassagem de um ciclista por um veículo rodoviário é um processo comum nas situações cotidianas de trânsito nas vias urbanas. Isso acontece porque bicicletas operam em velocidades menores que veículos motorizados. Em ruas locais, avenidas e rodovias, esse diferencial de velocidade gera naturalmente manobras de ultrapassagem. Muitas pessoas tratam isso como simples: olhar espelho, mudar faixa e passar. Mas quando existe um ciclista envolvido, entra um fator adicional: o efeito aerodinâmico causado pelo veículo em movimento. O problema começa onde muita gente nem imagina: o ar. Vamos entender. Existem algumas diferenças importantes entre o caso de carga lateral sobre um ciclista em movimento, que pode causar perda de equilíbrio, e cargas laterais, oriundos de objetos estacionários como sinais e paredes. Só que passar perto de um ciclista não é como passar perto de um poste ou parede. Objetos fixos não precisam manter equilíbrio dinâmico. Já o ciclista está em deslocamento sobre duas rodas, fazendo microcorreções constantes no guidão para permanecer estável. Seja por buraco, seja por algum desnível, seja por qualquer motivo. E isso significa que pequenas forças laterais podem ter impacto bastante relevante no andar do ciclista. Aquilo que seria irrelevante para um objeto parado, como poste, um ônibus parado, pode ser extremamente crítico para a bicicleta em um movimento. Só para a gente saber, o poste não cai, mas o ciclista pode cair. Então, compreender esse fenômeno é essencial para o planejamento viário. Quando nós, engenheiros, definimos largura de acostamento, largura de ciclovia, distância lateral operacional, velocidade regulamentada, convivência entre modos, nós precisamos considerar não só espaço geométrico, mas também interação dinâmica entre veículos e ciclistas. Então, gente, não é só desenho de via, é segurança aplicada. Então, vamos entender. Cargas aerodinâmicas instáveis criadas quando um veículo grande ultrapassa um ciclista podem causar instabilidade, perda de controle e além de quedas ao ciclista. Quando o veículo motorizado passa ao lado de um ciclista, esse experimenta um grande forçamento lateral transitório, seguido por um forçamento de menor magnitude. A força está relacionada com a pressão estática. O que a gente tem? Na parte frontal do veículo, o ar é comprimido. Nas laterais, ele acelera e se desloca rapidamente. Na traseira, surge turbulência e regiões de pressões ou de pressão variável. O ciclista posicionado ao lado sente essas mudanças como cargas transitórias. Primeiro pode sentir um empurrão lateral, depois instabilidade associada à turbulência. Quanto maior o veículo, maior o volume de ar. O carro não move só metal, ele move o ar ao redor. Então, explicando um pouco mais aqui,
Por que acontece a instabilidade? O ciclista experimenta uma carga aerodinâmica transitória na forma de uma série de fases de pressão e sucção com os componentes principais internos e lateralmente na direção do deslocamento. Isso é diretamente proporcional à força e rapidez do procedimento de carregamento. Em termos de engenharia, vamos entender esse gráfico aqui. Bom, eu tenho aqui no eixo X o tempo e no eixo vertical, no eixo Y, a intensidade de carga. Quando o veículo se aproxima e altera bruscamente o fluxo de ar, a gente tem essa pressão aqui. Depois, quando ele sai, ocorre essa inversão aqui, seguida por diversas oscilações associadas à passagem e turbulência. Então, o problema não é só a força, é a rapidez com que ela muda. O ciclista, ele não enfrenta só força, ele enfrenta a surpresa. Ainda explicando por que acontece a instabilidade. Uma carga moderada aplicada lentamente pode ser compensada, o ciclista consegue corrigir o guidão, inclinação corporal e trajetória. Mas a mesma carga aplicada em poucos milissegundos pode exceder a capacidade de reação. Por isso, muitos relatos de quase queda acontecem sem contato físico. Ou seja, esse desenhozinho é bom que a gente explica ele melhor. Então eu tenho essa pressão, né, com a força resultante vindo para esse sentido, que é essa pressão aqui, né? O eixo X aqui o tempo e o eixo Y a pressão. Então ele tem essa pressão aqui com a força resultante máxima e depois que ele passa, ele tem a sucção. As oscilações causadas por essa pressão, depois sucção. E aí que vem a queda. Então o perigo não está só na força. Por incrível que pareça, está no susto. Então, quando falamos em magnitude, falamos da intensidade da força lateral. Essa magnitude tende a aumentar quando o veículo é maior, a velocidade é maior e a distância lateral é menor. Vou te dar um exemplo. Um carro leve a 40 km por hora, com bom afastamento, gera condição muito diferente de um caminhão a 90 km por hora, passando rente ao ciclista. Por isso que tamanho, velocidade e proximidade importam simultaneamente. Então a regra é mais rápido, maior, mais perto, sempre pior. Então, um ciclista ele pode responder a uma grande força aplicada suavemente e gradualmente durante um longo período de tempo. No entanto, a mesma carga recebida em alguns milissegundos poderia causar uma instabilidade que poderia ser muito difícil de corrigir e poderia levar à perda de equilíbrio. O ser humano ele precisa de tempo para perceber, interpretar e reagir. Mesmo os ciclistas experientes possuem limite neuromotor. Se a perturbação ocorre rápido demais, a correção pode chegar tarde. Então, não se trata de habilidade individual, se trata de limite humano. Vamos explicar aqui se a força ela vir aplicada suavemente e gradual, a resposta sempre vai ser estável. Agora, quando eu tenho a mesma carga em pouquíssimo tempo, sem ser gradual, que pode pegar o ciclista desprevenido, ele pode ter a perda de equilíbrio. Então, gente, ninguém reage antes do cérebro perceber. Isso aqui é um exemplo típico. E aqui vem uma questão. A velocidade dos veículos influencia diretamente a segurança? Sim. E eu vou explicar. A velocidade do veículo desempenha um papel importantíssimo na segurança de pedestres e ciclistas. Estudos apresentam que mesmo reduções modestas nas velocidades médias dos veículos podem levar a colisões significativamente mais baixas e menos graves para o transporte ativo. O diferencial de velocidade entre ciclista e veículos motorizados constitui um fator de risco. Explicando melhor esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a relação entre a velocidade do veículo e a força de tombamento, ou seja, é uma forma associada à tendência do veículo perder estabilidade lateral e iniciar um processo de tombamento sob determinadas condições
de projeto. No eixo X, a velocidade dos veículos em metros por segundo. Ele vai de 10 até a 30. E a força, né, de tombamento, a força de queda desse veículo, que seria a bicicleta, ela representa a força em newtons associada à instabilidade lateral do veículo. Quanto maior a velocidade, maior a tendência de tombamento. Então, o que essas linhas representam? A distância lateral de passagem. O azul, 0,5, o vermelho, 1 metro, o verde, 1,5 metro e essa magenta aqui, 2 metros. Quais as tendências que a gente observa aqui? A força de tombamento aumenta com a velocidade, mesmo nas distâncias menores. Todas as curvas apresentam crescimento com aumento de velocidade. Esse crescimento não é linear, indicando que o efeito se intensifica com velocidades mais altas. O aumento da distância lateral reduz a força de tombamento. Por exemplo, esse aqui é meio, ele vai a 30. O próximo à mesma velocidade, nessas velocidades aqui parecem ser uns 26, 27 km por hora, ou metros por segundo, a gente observa que a força de tombamento ele vai se reduzindo. Então, o que a gente pode interpretar é que esse sistema se torna mais sensível à geometria em altas velocidades. Uma interpretação prática que a gente faz nesse gráfico, para ficar bem entendido, é a baixa velocidade com maior distância lateral é a condição mais segura. E alta velocidade com menor distância lateral é a condição mais crítica, a condição mais severa. Casos mais críticos, como a meio metro de distância em altas velocidades, é terrível. Então a gente pode resumir da seguinte forma, que o gráfico mostra que a força de tombamento aumenta com a velocidade do veículo, enquanto o aumento da distância lateral de passagem reduz esse efeito. Em altas velocidades, o sistema se torna mais sensível e pequenas reduções na distância de passagem resultam em aumentos significativos na força associada à instabilidade lateral. Velocidade não multiplica só pressa, multiplica risco. O equilíbrio do ciclista pode ser afetado pelo deslocamento do ar causado por veículos, principalmente os pesados, em estradas de velocidades mais elevadas, onde a distância entre veículos e os ciclistas é pequena. Então, veículos pesados merecem atenção especial. Ônibus e caminhões possuem maiores dimensões e deslocam mais ar. Em vias rápidas ou corredores logísticos, esse efeito pode ainda ser mais relevante. Por isso, planejamento cicloviário precisa considerar composição do tráfego, não apenas volume. Nem todo veículo afeta igual. O efeito aerodinâmico proporcional à velocidade e à distância de separação entre veículos pesados e a bicicleta. A força lateral limite nos ciclistas é de 2 kg. Em vias com velocidades de até 60 km, é aceitável distâncias menores entre caminhões e ciclistas. Quanto mais afastado, menor o efeito da carga lateral, porém nem sempre é possível. De uma maneira geral, é regulamentado em vários países, como o Canadá, a distância de 1,5 metro de separação entre o veículo e o ciclista. Então a regra do 1,5 metro é uma margem operacional de segurança. Ela ajuda a reduzir risco de contato lateral, efeito aerodinâmico, erros de trajetória, susto do ciclista. Além disso, transmite previsibilidade e respeito. 1,5 metro não é capricho, é espaço para respirar. Quando falamos em ultrapassar ciclista, falamos de algo maior que trânsito. Falamos de convivência entre modos. Falamos de física aplicada à vida real. Falamos de escolhas simples que evitam acidentes. Respeitar a distância lateral salva vidas. Projetar vias melhores salva vidas. Conhecimento técnico salva vidas. Então vamos fazer aqui um exemplo. A partir da pesquisa de velocidade, a gente acha o percentil 85. Então, para uma velocidade de caminhão de 100 km por hora no 85 percentil, é necessário uma distância no mínimo de 1,5 metro. A distância entre o ciclista e o veículo que não é afetada pela velocidade do veículo deve ser superior a 3,5.
Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, o porquê de 1,5 m. O gráfico anterior, ele era assim. O que que tem? Tem a força em quilos, o ciclista ele absorve, né, que é o limite de tolerância estimado, que é essa linha aqui, que é o 2 quilos, e a distância de separação. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Para 1,5 m, 2 quilos. Então, nós temos aqui a velocidade máxima de 100 km por hora. Daí a importância de ter uma distância mínima de 1,5 m. No resumo dessa ópera, a gente chega à conclusão seguinte: você não precisa encostar para colocar alguém em risco. Se você gosta desse tipo de assunto, dá um joinha aí pra gente, salve e compartilha para alguém que precisa entender isso. Tchau!